Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 23 a 29. 11, 23 a 29. Se você está pronto, levante bem alto a sua Bíblia e diga comigo assim: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei. Amém. Saiu um livro novo aqui do pastor Klaus. Muito legal. O Amor Vence. Esse livro aqui é baseado numa série de pregações que eu fiz o ano passado. Eu achei legal porque aqui dentro tem o QR Code para você ir direto para as pregações. E esse livro foi escrito, a gente vai vender aqui na livraria da igreja, mas o projeto desse livro é a gente discipular os nossos batizandos. Assim que eles se batizarem, a gente entrega um livro para ele. Então, quem for batizado agora, daqui 2 semanas, já vai ganhar um livro aqui de presente sobre o amor vence. Amém? Então, se você for batizado, não compra que você vai ganhar. E se você quiser ter aqui, esse é um projeto que a gente está fazendo. Ao invés de dar copo, ao invés de dar squeeze, a gente quer dar um pouco da palavra de Deus para vocês. Bem legal, né? Acharam bonito? Bom, vocês não gostaram, mas eu gostei. Tudo bem. Eu continuo gostando. Hebreus 11, 23 a 29 diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pausa, momento irônico. Se Êxodo foi escrito por Moisés, e ele está dizendo que o menino era bonito, eu posso dizer que eu sou lindo. Imagina, ele está escrevendo e os pais viram que o menino era bonito. É ele que está escrevendo. Você entendeu? Vamos lá. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Pela fé saiu do Egito por não temer a ira do rei, e perseverou porque via aquilo que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Precisamos da Tua palavra hoje. Precisamos ser alimentados, Senhor, e guardados no Teu Espírito, Senhor. Diante de todos os desafios e todas as lutas que enfrentamos, corrija a nossa rota, Senhor, ministra os nossos corações, alimenta a nossa vida. Nós Te adoramos, o Senhor é o dono de todos nós aqui, Senhor, é por isso que estamos aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje: não jogue a toalha. Quando você vê o invisível, você aguenta o impossível. Vamos repetir para a gente não esquecer? Não jogue a toalha. Quando você vê o invisível, aguenta o impossível. Jogar toalha é aquela expressão de um boxeador aqui. A Rose que podia explicar melhor isso, né? Quando a Rose foi campeã mundial de boxe. Mas veja se eu estou certo, Rose. Quando a pessoa está lutando ali e tal, não sei o quê, aí o treinador vê que a pessoa não está aguentando mais, o técnico pode jogar a toalha, não é isso? E quando ele joga a toalha, a luta foi cancelada. Não é isso? O que eu entendo é que em alguns momentos da nossa vida, você já teve vontade de jogar a toalha? Diz assim, não aguento, não dá mais, estou cansado, é muito pesado, é muito difícil. Às vezes na família, às vezes no sonho da sua empresa, às vezes no trabalho e muitas vezes no ministério da igreja. Eu me lembro de um pastor querido nosso, não vou citar o nome por causa do YouTube, que nós estávamos aqui num café de pastores e um pastor bem ousado perguntou para ele: você já pensou em desistir do seu ministério? E ele silenciosamente parou, ficou quietinho e respondeu: todas as segundas-feiras. Achei incrível a resposta dele. Acho que foi a mais sincera que ele podia ter dado. Eu me lembro de um amigo, muitos anos atrás, ele me ligou, ele é ministro, e ele não é da nossa igreja,
E ele estava passando uma luta muito grande com a liderança da igreja, com o trabalho e todo o relacionamento com os outros líderes da igreja. E ele estava muito cansado. Eu sentia na voz dele, no telefone, que ele estava no limite dele. E ele virou para mim e falou assim, sabe, por que a gente faz isso? Por que a gente não desiste? Por que a gente não vai embora e cuida da nossa vida e faz o que a gente tem que fazer? Aguenta perseguição, aguenta calúnia, aguenta pessoas brigando com a gente. O que nós estamos fazendo? Tem um propósito nisso? E essa frase dele me fez sentir que ele estava jogando a toalha. Já estava no momento que ele estava falando, olha, eu não aguento mais, eu vou desistir. E eu fiquei pensando numa resposta para dar para ele, assim, que fosse uma resposta bíblica, espiritual. Mas o que me chamou a atenção, então eu falei para ele sobre os nossos propósitos, que nós somos a resposta da oração de alguém, mas fiquei com aquilo no coração, que algumas vezes na nossa vida a gente passa por processos que a gente fala, olha, eu acho que eu vou desistir, eu não estou aguentando. E a pergunta que eu me fiz nesse texto é por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente continua lutando por algumas coisas que outras pessoas já teriam desistido há muito tempo? Você já foi humilhado, já foi envergonhado, já foi perseguido, mas você não consegue parar de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? E é por isso que você está aqui. Você não está aqui porque você não tem outro lugar para ir, você não está aqui porque você não tem mais nada para fazer, você não está aqui porque você não tem outra oportunidade, você está aqui porque você viu o invisível. E quem vê o invisível aguenta o impossível. O texto que eu li fala da vida de Moisés. E você lembra da vida de Moisés? Eu vou lembrar você. Moisés, quando criança, havia uma grande perseguição dos egípcios, matando os meninos, e a sua mãe preservou Moisés até que ele cresceu e ele começou a fazer barulhos e precisava dar um jeito, porque se ouvissem a voz da criança e o choro, poderiam matar. Sua mãe preparou um cestinho de vime, colocou o menininho dentro do cesto e, ardilosamente, inspirado por Deus, de uma forma muito inteligente, soltou o menino na correnteza que levava na direção onde a filha do faraó estaria tomando banho. Na esperança que a menina visse aquele bebê e se compadecesse dele e não tivesse coragem de matar. E pela graça de Deus, Deus tinha um propósito tão grande na vida de Moisés que esse bebezinho foi e a mãe, a princesa, pegou esse bebê e precisava amamentar esse bebê. E aí então colocou esse bebezinho para a ama de leite ter sido a própria mãe que cuidou dele. Mas depois de um certo tempo, esse menino foi levado para o palácio e ele foi criado como filho da filha de Faraó. A Bíblia diz para nós que ele sabia de um chamado, de um propósito maior que ele tinha, que era ser o libertador do povo de Israel. Então um dia ele desce e vê um egípcio massacrando, matando um hebreu. E ele luta contra o egípcio, ele defende o hebreu e mata o egípcio. No outro dia, a Bíblia diz que de forma assim até ingênua, ele achou que ele desceria e as pessoas iam reconhecê-lo como um novo libertador, porque essa era a promessa de Deus para a vida dele. Quando ele chega lá, os hebreus falam, quem é você? A gente conhece você? Ontem você matou o egípcio, agora você quer matar a gente também? E ele agora não é um egípcio, e ele agora não é um hebreu. E ele tem que sair correndo, ele fica 40 anos escondido no deserto. Mas a Bíblia vai contar para nós que, pela fé, ele abriu mão de todos os prazeres para fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E Moisés é esse exemplo de renúncia, esse exemplo de camarada que pega, tem muitas oportunidades, mas ele prefere assumir um compromisso com Deus, assumir a graça de Deus e fazer o que Deus está mandando ele fazer. No livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, o autor está juntando essa ideia. A gente não sabe quem escreveu a carta, a gente não sabe se foi Barnabé, não sabe se foi Paulo, mas o que se entende é que naquela época uma grande perseguição estava sendo levantada contra o povo de Israel. Uma lei tinha sido contra os cristãos. Uma lei tinha sido lançada pelo Império Romano e a lei representava o seguinte, e é muito importante para você entender porque isso está escrito. A lei era o seguinte, se você conhecesse um cristão, se você soubesse que tem algum cristão perto da sua casa e você denunciasse esse cristão, às vezes por inveja, às vezes porque ele tinha lá um rebanho melhor que o seu, às vezes porque ele tinha uma casa mais bonita que a sua, quem denunciasse esse cristão, toda aquela família ia ser levada para ser
morta nos coliseus, jogados aos leões, jogados a ser queimada viva, ia ser usada como um exemplo, né, por serem cristãos, mas o espólio daquela casa, o rebanho, o bem, os tesouros que tivessem naquela casa, ficavam para as pessoas que denunciavam, que muitas vezes eram os vizinhos que sabiam que eles eram cristãos. Uma grande perseguição dessa, imagina um pânico que gera. Um dia você está na sua casa e de repente chega lá e alguém entra na sua casa e fala, olha, se você é cristão, você está sendo levado embora e todos os seus bens, toda a sua casa, tudo que você tem, sua família, seus filhos são levados, tudo para a morte e você perde tudo. A grande perseguição está sendo tão asseverada que o texto da carta de Hebreus fala assim, que por espólio dos bens eles faziam esse tipo de denúncia. Mas aqueles cristãos estavam sendo tentados a retroceder, a negar, a ter uma vida pacífica, a ter uma vida tranquila, a falar, olha, nós apenas somos um judaísmo um pouco diferente. Você precisa lembrar disso também, que naquela época o cristianismo é uma ramificação do judaísmo. Ele não é uma igreja ainda. Ele não está formado como um templo. Eles são pessoas judaicas que estão crendo em Cristo como Messias da lei do judaísmo. Então, para eles, poderia ser muito fácil falar assim, não, a gente é judeu, a gente não é, a gente conhece a Cristo, mas não é bem assim. E o autor vai dizer para nós, olha, lembra de Moisés, lembra do que Moisés fez, que pela fé ele abriu mão de ser chamado filho de Faraó, para viver um tesouro que não era presente, mas um tesouro eterno. Ele, pela fé, abriu mão dos conhecimentos, da riqueza, da opulência, porque ele viu o que era invisível, ele viu Cristo, ele viu Jesus, e ele entregou a vida dele para esse propósito, sofrendo, padecendo no deserto, sendo perseguido pelo faraó, quase morrendo ali, quando o faraó foi consumido pelo mar. Então, ele está dizendo para nós, e por que ele fez isso? Ele fez porque ele enxergou aquilo que era eterno. Eu quero dar uma resposta com esse texto para as pessoas que pensam jogar a toalha. Eu quero dar uma resposta para esse texto para as pessoas que às vezes ficam assim desanimadas e perguntando, sabe, gente que tem crise sincera, por que eu não posso ficar em casa? Por que eu tenho que ir na igreja? Por que às vezes eu faço e o meu amigo do trabalho é promovido e eu não sou só porque eu sou crente? Porque eu sou cristão, meu chefe não vai com a minha cara. Porque quando tem uma festinha do trabalho, eu não sou chamado porque eu não sou o tipo de gente que faz parte daquilo. E gente sincera começa a ter essa expressão de angústia, de querer jogar toalha. Por que eu luto para minha família? Por que eu continuo guerreando pela minha casa? Por que eu não desisto quando as lutas vêm? Essa é a expressão que eu chamo de jogar toalha. É quando você quer escolher um atalho. Sabe, por que eu faço tudo certinho, enquanto meus amigos fazem tudo errado e eles estão agora com tantas bênçãos e eu não tenho essas bênçãos materiais e eu tenho dificuldade para pagar as contas? Eu quero saber se eu estou pregando para alguém hoje aqui, se alguém entende o que eu estou pregando. A gente às vezes passa por essas dúvidas. Eu louvo a Deus, aleluia, glória a Deus pela sua vida que nunca tentou jogar toalha. Se tem alguém aqui, você é uma bênção. Mas eu acredito que a maioria de nós, eu já tive momentos no meu ministério que eu falei assim, achei que vou jogar toalha isso aqui, estou cansado. Eu não preciso disso. No meu ministério. Já tive momentos na minha vida que eu falei, Senhor, sabe, eu podia ficar em casa te adorando, louvando, oh, aleluia. Quem já pisou no... Só eu sozinho, eu e a Lupe lá. No Santo dos Santos, ela serve a ceia para mim, eu sirvo a ceia para ela, aleluia. Eu vou perguntar só mais uma vez, por favor. Vocês estão entendendo o que eu estou ministrando aqui na sua vida hoje? Amém. Algumas respostas que o autor diz, por que aquele povo não podia jogar toalha? Por que aquele povo da carta de Hebreus, mesmo sendo saqueado, roubado, mesmo podendo ter uma vida tranquila dentro de casa, não podia ficar dentro de casa tranquilo, eles tinham que assumir? A primeira resposta está no versículo 24, diz assim, pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E aqui está a resposta mais linda, né? A cultura do hoje da nossa vida é a cultura faça o que te faz feliz. Essa é a nossa cultura. Mas é interessante porque a cultura de Jesus não é faça o que te faz feliz. A cultura de Jesus é tome a tua cruz e segue.
Eu não vi a mesma glória a Deus do faça o que te faz feliz. Vocês perceberam que faça o que te faz feliz? Todo mundo falou. Tome a sua cruz e quer. Mas foi o que Jesus falou. E às vezes a cruz envolve perdas, dores, rejeições e renúncia. Na verdade, o que o texto vai falar para nós é que Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó para dar peso, para receber o peso, na verdade, da sua responsabilidade. E essa é uma questão interessante. O sentido da vida não é te fazer feliz, o sentido da vida é a nossa responsabilidade. Deixa devagar aqui, você vai entender. Você não tem filho para te fazer feliz. Mas o filho te faz feliz porque você assume a responsabilidade de cuidar dele. E é um privilégio você ver seu filho crescer. Mas se quando o teu filho não estiver feliz, você jogar ele fora. Quando o teu filho chorar na madrugada e você não está nem um pouco feliz porque ele tinha que dormir, ele não quer dormir. Você vai lá por quê? Pela responsabilidade. O Evangelho não é um lugar de fazer a gente feliz. O Evangelho é um lugar onde a gente recebeu uma responsabilidade. Eu não estou aqui porque você vai me deixar feliz com a palavra que eu preguei. Eu estou aqui porque eu tenho a responsabilidade de ensinar você o caminho, a verdade e a vida, querido. É isso que nós estamos fazendo. Quando eu estava fazendo essa viagem pelas igrejas e pelas cidades onde Paulo passou, nós chegamos numa cidade lá de Filipe, onde Paulo ficou preso. E lá tem a cadeia, a cisterna de Paulo. É a terceira cadeia que eu vejo de Paulo na minha vida. E aquela me marcou um pouco, porque foi lá que o tremeu, né? E aí caiu as correntes. E eu fiquei pensando, né? Aquela cidade tremendo toda e as correntes caindo. Mas o que me chamou a atenção é que se homens como Paulo, como Barnabé, não assumissem a responsabilidade de espalhar o Evangelho, de espalhar a palavra de Deus, hoje nós não teríamos a palavra de Deus. Nós jamais deixaríamos de ser uma ramificação do judaísmo, que nem eu falei. Nós estamos pisando no sangue dos mártires. Estamos pisando em gente que abandonou sua casa, abandonou seu conforto, abandonou sua vida para ser preso, massacrado, mas para falar, eu vi o Salvador, eu sei quem é o Alfa e o Ômega. O Evangelho, querido, está perguntando para nós, por que você não desiste de tudo? Por que você não joga lá? Porque você tem uma responsabilidade. Porque aquilo que você viu mudou a tua história. Aquilo que você viu te fez dar um propósito para a tua vida. E felicidade por felicidade é uma vida vazia. É uma vida sem sentido. Vou dar um exemplo para você. Conheci uma criança uma vez. Foi adotada essa criança. E a mãe dela queria ser muito feliz. Todo mundo quer ser feliz. E ela queria viver a vida da felicidade. E ela começou a fazer tantas coisas, baladas e tal. Caiu nas drogas. Quando caiu nas drogas, a criança era pequena. Ela queria ir para as drogas e deixava a criança sozinha dentro de casa. Quando chegava de casa, bebezinho, jogava a criança na parede. Tiveram que tirar a criança dessa mãe, porque senão a criança ia morrer. Que felicidade é essa, querido? Agora eu tenho certeza que quando você pega o seu filho, você cuida dele, vê um dia o seu filho se formando, você sabe que você teve que parar de comer algumas coisinhas, você teve que economizar em algumas áreas, você pagou curso para ele, estudou, foi uma renúncia que você teve que fazer, mas é uma felicidade. Você vê aquilo que Deus vai fazer na vida das pessoas e na sua vida, através da sua vida, na vida das pessoas. Uma das coisas que eu fico pensando é que essa busca de felicidade tá roubando a gente dos propósitos de Deus. Você já viu gente chamada que abandona o caminho do Senhor porque quer ser feliz? Tem um cântico que a gente toa aqui na igreja todo domingo que eu acho fantástico, que ele fala assim, com medo de não viver. Quantas pessoas eu já vi na minha vida com medo de não viver, de não ser feliz, abandonaram o chamado de Deus, o caminho de Deus para a nossa vida. A primeira lição, por que você não foge? Porque Deus te chamou, Ele te escolheu. E hoje você tem uma responsabilidade de preservar a palavra de Deus para a próxima geração. E o mais incrível disso é que quando você entende a sua responsabilidade, aí sim você encontra a verdadeira felicidade. Jesus falou isso, bem-aventurado ou feliz. Feliz. Quando te perseguirem, te caluniarem e falar todo mal contra você,
porque assim fizeram com os profetas. Assim você assumiu a responsabilidade profética da sua geração. Tremendo isso. Então a primeira coisa que eu percebo, que eu gostaria de ter falado para ele, é que a Bíblia diz que Moisés recusou ser chamado. Ele podia viver confortável, ele podia viver no palácio, ele podia viver lá no meio dos faraós, ele podia comer as comidas gordurosas do palácio, ele podia viver de fazão, ele podia viver de sei lá do que eles comiam naquela época gostoso lá, ele podia fazer tudo isso, mas ele não se afastou da responsabilidade do chamado dele diante de Deus. E você, aleluia, acorda! Acorda. Está perdendo aquilo que Deus está te dando. Está jogando a toalha fora. Está abandonando o ringue. Mas Deus diz, de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, isso também você vai colher. E eu não sei se você crê nisso, mas eu creio. Em breve Jesus vai voltar. Ele disse, cedo venho. E ele está chegando. E quando ele chegar, ele vai olhar para você e vai falar, e aí? E você falou, está aqui, Senhor, carreguei minha cruz, combati o bom combate, guardei a carreira. Esse é o chamado de Deus para nós. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque muitas vezes você já pôde desistir, mas você não está buscando apenas ser feliz. Você está abraçando de verdade, com coragem, com responsabilidade, o chamado que Deus está te dando. Você não está aqui porque você não tem dinheiro para entrar em outro lugar. Você não está aqui porque você não pagou a prestação do clube, ou não tem um parque público, ou não comprou uma bicicleta. Você está aqui porque você abraçou o chamado de Deus para a tua vida. Porque um dia, aleluia, quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já esteve na fornalha e viu o quarto homem da fornalha chegar? Quem já esteve na cova dos leões e viu aquele que fecha a boca dos leões? Um dia você viu. E o invisível que você viu te deu força para aguentar o impossível. Críticas, calúnias, brigas, nada disso. Pessoas que te abandonam, promoções que são fechadas, mas você sinceramente carregou com alegria o peso de uma missão eterna. Deixa eu ver aqui quem está carregando com alegria a responsabilidade. Não me diga que é fácil. Eu sei que hoje nós não temos sido jogados aos leões, mas conheço pessoas que passaram por grandes lutas na sua vida. Foram recusados pela sua família, foram rejeitados, mas assumiram a sua responsabilidade. A segunda lição que eu tiro, por que a gente não joga a toalha, está no versículo 25. Diz assim, preferiu, eu achei essa palavra incrível, preferiu. Quem é que prefere uma coisa dessa? Ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Você percebe que o autor está querendo dizer para nós que a fé não é um sentimento, não é uma emoção, é uma ação. É uma ação. Pela fé ele preferiu. Ele acreditou tanto naquilo que não era invisível, ele acreditou tanto na promessa de Deus, ele acreditou tanto no povo de Deus, ele acreditou tanto na restauração do homem, na salvação, ele acreditou tanto, Gênesis 3, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, e esse filho da mulher é Cristo Jesus, que ele preferiu ser maltratado. A lição que eu tiro disso, querido, é que muitos de nós não jogamos a toalha porque abrimos mão de ter tudo agora, porque fomos chamados para uma vida que não passa, uma vida eterna. A gente abriu mão de ter tudo agora. Frase do mundo: aproveita agora. Aproveita agora. Lembra da primeira frase que eu falei do mundo? Você tem que ser feliz. A segunda, aproveita agora. O mundo está dizendo, o que é isso? Você está domingo na igreja? Você está perdendo tempo. Aproveita agora. O que é isso? Você tem um ministério, você está indo visitar gente enferma. Aproveita agora. O que é isso? Você está fazendo cesta básica, levando para alguém. Aproveita agora. Você está cuidando dos outros. Não é assim que o mundo fala para a gente? Mas a Bíblia vai dizer para nós, e o Evangelho vai nos ensinar que a gente precisa, às vezes, abrir mão do que a gente pode aproveitar agora para viver aquilo que Deus tem para nós, porque o que está vindo é maior do que nós temos. Quantos creem no que eu falei agora e quantos entendem o que eu estou dizendo? O que Deus tem para nós é eterno. Se não fosse isso, não faz sentido Jesus morreu aos 33 anos de idade, né? Se fosse tudo bom aqui, o melhor que nós temos aqui, Jesus falou assim, não, deixa eu viver mais um pouquinho, cheguei agora, 33 anos.
Eles não entenderam a minha piada. Cheguei agora, 33 anos, eu estava na eternidade, mas aqui está mais legal. Mas Jesus está dizendo para nós, a casa do meu pai tem muitas moradas, se não tivesse eu tinha dito a você. Abro mão de ter o que eu poderia ter agora, não porque eu sou indiferente, não porque eu não tenho necessidades, não porque eu não sou digno, não mereço, não porque eu não tenho oportunidade. Essa é a forma que o mundo fala, você não tem oportunidade, então você tem que mesmo fazer. Entende o que eu estou falando? Não, então você está na igreja porque você não tem. Não, não é por isso. Eu abro mão do que eu tinha que fazer, do que eu poderia viver agora, porque eu estou construindo algo para a eternidade. Eu não sei se você sabe disso, mas tem gente indo para o inferno. E Deus chamou você e a mim para abrir mão um pouco das nossas necessidades, para transformar e trazer das trevas para a maravilhosa luz. Ainda o Evangelho tira as pessoas da droga, ainda o Evangelho liberta as pessoas do cativeiro espiritual, ainda o Evangelho levanta as pessoas da depressão, ainda o Evangelho salva o ferido. A palavra de Deus é vida e verdadeira. O verbo vivo que se tornou carne é a palavra de Deus, é Jesus. Jesus falou isso. Certa vez Jesus foi tentado, e quando ele foi tentado, incrível isso, né? Ele estava com fome, e o inimigo falou assim, você está passando necessidade, você está com fome, você é o filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Para que você está passando fome? Para que você está passando necessidade? Você tem poder para fazer essa pedra virar um pão. Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem. O que Jesus estava ensinando ali para nós? Ele estava dizendo, eu posso viver com as minhas necessidades não atendidas. O que eu não posso viver é sem a glória e a palavra de Deus na minha vida. O que o cristão está dizendo para o mundo é que ele pode viver com, às vezes, as lutas, as necessidades, as respostas que não chegam, mas ele não pode viver sem a presença de Deus. Ele não pode viver sem isso. A resposta da nossa vida não é se as nossas necessidades estão sendo todas atendidas diante de Deus. A nossa resposta é, Senhor, não me abandone, não me deixe. Eu gosto de uma frase que mudou a minha vida quando eu entendi essa frase. Pedro disse assim, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não tem para onde correr, não tem para onde ir. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu estou aqui hoje não é porque eu não podia ser filho da filha de Faraó. Eu estou aqui porque Deus abriu os meus olhos. Deus abriu os seus olhos. Então você não pode jogar a toalha. Terceira lição que eu tiro do texto sobre jogar a toalha. Por que a gente não joga a toalha? Versículo 26. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, que contemplava a recompensa. Por que contemplava a recompensa? Acho interessante por causa de Cristo, porque nós estamos falando de Moisés, e Moisés está lá atrás, né? Jesus não tinha nem nascido ainda. Mas a Bíblia está dizendo para nós que ele enxergou, ele contemplou a recompensa. A terceira razão porque as pessoas não desistem, não abandonam, não procuram um atalho, não fogem, por mais que poderiam fazer tantas coisas, é porque a realidade do céu é mais forte que a realidade da terra. Me lembro do martírio de Estevão. O povo tacando pedra em Estevão. Pedrada vinda de todo lado. E a Bíblia diz que o céu estava aberto, Estevão viu Jesus sentado de pé ao lado do trono de Deus. E o que eu fico pensando nisso? Enquanto a pedra está vindo aqui, Estevão está vendo a realidade que ninguém consegue ver. O que me impressiona, querido, é que a realidade do céu hoje é muito pequena na nossa vida. Eu vou falar algumas coisas que vai chocar você. Eu não sei se você sabe disso, mas nós todos estamos morrendo. Alguém já avisou você? O dia que nós nascemos. Você pode retardar a sua velhice, pode fazer uns tratamentos, esticar ali, puxar aqui, glória a Deus por isso, tá? Mas não tem jeito. Um dia todo mundo vai se encontrar na presença de Deus. E a pergunta que eu me fiz no texto é: qual é a realidade que te move? Porque você concorda comigo que tem gente que só é movido por essa realidade. Tudo que representa na vida espiritual dele é a realidade dessa vida. E essa vida passa como uma neblina, essa vida é passageira. Se a minha realidade for só essa vida, eu não tenho força.
Eu não tenho condição de enfrentar as batalhas, mas quando eu enxergo que os céus estão abertos, e que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, e eu sou guiado por essa realidade. Quem vê o invisível aguenta o impossível. Porque o que eu estou vendo aqui é maior do que você pode atacar de pedra em mim. O que eu estou fazendo aqui é maior do que você pode me fazer sofrer, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. E se essa é a realidade que invade meu coração, eu não tenho tempo a perder com ressentimento, com atacar os outros, ou procurar outro problema, ou ficar mexericando na vida de alguém. Eu vou viver a realidade. Agora, o que eu tiro de lição desse texto é que aquilo que você tem mais consciência da realidade é o que governa a tua vida. Fez sentido o que eu falei? Porque se a minha vida está sendo governada aqui por aquilo que é feito nesse lugar, não faz sentido. Paulo falou isso, você lembra que ele falou isso? Bom, se a tua esperança só está nessa vida, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Lembra do texto? Se a única experiência que você tem nessa vida é essa aqui, come, bebe e morre, cara. Não tem nada que fazer. Mas ele falou, eu sei que vai haver uma ressurreição do último dia, porque se há corpos celestiais, há corpos naturais, há corpos celestiais também. Paulo disse, nós vamos receber o corpo celestial de Jesus. Oh, glória a Deus, eu não sei como é esse corpo, mas eu vou receber. Eu entendo um pouco, não tudo. O que a Bíblia está dizendo para nós, querido, é que nós precisamos entender que as nossas dificuldades de dizer não, de fechar a porta, de não desistir, de às vezes querer colocar uma escada para o sucesso, abandonando o propósito, de às vezes querer, querido, fazer coisas na nossa vida que gerem problemas, suprir as nossas necessidades. É porque nós estamos com pouca realidade do que Jesus morreu na cruz para nos dar. Eu me lembro de uma pessoa que deixou o céu muito real para mim um dia. Eu estava aconselhando um amigo, pastor, e ele estava me contando uma fase difícil que ele estava passando, uma dificuldade, e ele tinha que tomar uma decisão que Deus tinha falado no coração dele, não era nada errado, mas era uma decisão que ia ter muita rejeição e muita crítica. E a gente estava orando por isso, e eu tentando fazer um plano com ele e tudo mais. E ele disse uma frase que marcou, ele falou assim, um dia eu orei. E essa palavra ainda vale. Se algum dia eu trouxer escândalo para a casa de Deus, que o Senhor me leve. Eu fiquei chocado, eu falei, calma irmão, não é para tanto, né? E eu fiquei pensando quando eu saí ali, o que ele me passou é que a realidade do céu era tão grande, que ele abria a mão da fama, das bênçãos, do conforto, porque o que ele não podia perder é a vida espiritual. Ah, meu irmão, nós precisamos disso hoje. Nós precisamos dessa realidade na nossa vida. O céu tem que ser o nosso natural. As coisas do Espírito são para você. E a Bíblia diz que você precisa andar no Espírito. Andar nele, andar no Senhor. Deus está nos chamando para essa realidade. É viver com os olhos nas coisas eternas, é enxergar os planos de Deus. Às vezes até abrir mão de reputação, status ou prazer, porque você reconhece a realidade do que Deus tem para a tua vida. Porque você pode dizer assim, eu sou privilegiado, porque um dia Ele me amou primeiro. E a minha felicidade não está, querido, nessa terra. A minha felicidade está em Jesus. Mas aí a gente passa por umas lutas tremendas, porque Moisés também teve que enfrentar um sistema da sua época que vendia mentiras como se fossem verdades. E nós hoje estamos embaixo desse sistema que vende mentiras, mentiras que eu chamo estruturais,
E nós acreditamos sem perceber nessas mentiras que roubam o nosso propósito. Vou falar algumas mentiras. O que são as mentiras estruturais? Essas mentiras estruturais são os pensamentos, as ideias, os sistemas, os valores, as narrativas culturais que são aceitas pelas pessoas que nós conhecemos e que eles passam isso para nós de uma forma tão profunda, tão forte, que machucam a nossa vida. Porque se a gente não estiver dentro dessas mentiras que são tratadas como verdades, a gente não é aceito, a gente não é amado, a gente não é recebido. Vou explicar uma mentira que a gente aceita muito, que Moisés teve que enfrentar. Uma das mentiras que Moisés teve que enfrentar é porque naquela época o faraó era considerado um deus. Mas o faraó não era um deus. Havia um povo escravo e um povo liberto. Era uma outra mentira. Na verdade, Deus era o dono de todos ali. Nós temos algumas mentiras hoje que nós acreditamos como verdade. Eu vou falar uma para você. Você é o centro do universo. Sim? O universo conspira contra você. Você é um pauzinho, irmão. Um grãozinho. Mas a gente acredita nisso. É uma mensagem narcisista que faz parte daquela ideia de tem que ser feliz. Então eu sou o centro do universo. Mas o que a Bíblia diz para nós é que quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Você não é o centro do universo, meu irmão. O centro do universo é Jesus. O trono está ocupado. Tá bom, não gostou dessa mentira? Eu falo outra que a gente gosta. Sucesso é igual status e riqueza. Essa me preocupa, porque eu fico imaginando como vai ser a sociedade no futuro. Se sucesso é igual status, riqueza, o que serão das professoras? Cadê as nossas professoras aqui? Levante a mão. Me perdoe falar isso, mas o salário de professora não é um salário de um atleta de futebol. Uma pena, mas não é. Então, como que a pessoa vai aceitar um chamado para ser professora, se não é essa mentira que foi vendido para nós? Ela só tem status, ela tem dinheiro, sucesso, prestígio, e ela está lá com 20, 30, às vezes 50 alunos na classe, anjinhos, que nós mandamos para lá, mas ela está fazendo aquilo porque sucesso não é o status, não é a riqueza, sucesso é cumprir o propósito que Deus deu na vida dela. Tá bom, você não gostava da sua professora, ela te perseguia, você não gosta de falar de professora, tudo bem. O que vamos fazer se não tivermos enfermeiras? Perceba, eu não sei se você já teve uma oportunidade de ficar internado alguns dias e tiveram que trocar sua fralda. Pronto, falei. Como? Percebe? Aí eu pergunto para os jovens de hoje, o que você quer ser quando crescer? 24, 30 anos, eu quero ser herdeiro. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser blogueiro, eu quero viver do YouTube. Meu irmão, o mundo funciona quando tem responsabilidade. O mundo funciona quando a gente adia o prazer momentâneo agora e vive para o futuro. Ou seja, planta para colher, faz agora o que tem que ser feito para poder receber no final. Mas a mentira estrutural faz com que a gente fique triste. Mas a Bíblia diz, o que é levado entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Tome cuidado. Você pode estar pondo escada do sucesso e abandonando o verdadeiro sucesso de Deus. Você pode ter uma grande oportunidade. Eu tenho certeza do que eu vou falar para você. Se eu não fosse pastor, eu seria um grande empresário, porque eu já era empresário com 24 anos de idade. Mas eu louvo a Deus, porque um dia Deus pegou a minha escadinha do sucesso e clac, foi quebrando tudo. Oh, glória a Deus! Porque nós não entendemos que a riqueza, o status, não é sinônimo de sucesso. O sucesso é fazer o que Deus mandou a gente fazer. Uma professora que educa com amor, fidelidade, talvez ela nunca vai ganhar o que um CEO recebe numa empresa. Mas o céu pode estar muito mais bem sucedida do que muitos CEOs hoje na nossa vida. É verdade ou não? Vou dar um outro exemplo, que essa eu gosto bastante. E essa eu vivo muito no ministério. Tudo o que você sente é verdade. Vou explicar, você não entendeu. Essa é uma mentira muito forte. Se eu sinto, é bom. Se eu sinto, é real. Se me ofende, está errado. Se me agrada, está certo. Se não me agrada, não é bom, não é de Deus. Isso é uma mentira. A Bíblia diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Para falar, não seguir pelas tuas emoções, seguir pela minha palavra. E a última, vai, para não causar muito com você,
que a gente tem que lutar contra essas mentiras que a gente vive para seguir o chamado de Deus para nós. Então a pessoa vai lá e fala, você está lá fazendo a obra, sendo uma professora. Né, puxa, eu acho bonito isso que você faz. Não tinha mais outra coisa para fazer? Não, ela podia fazer o que ela quisesse, ela tinha capacidade para fazer. Você é pastor, né? Tá. Tentou ser tudo na vida, não deu certo, virou pastor, entendi. Já escutei isso. Não, querido, eu podia fazer o que eu quisesse. Mas eu vi o invisível. Diga aí, eu vi o invisível. Quem já viu o invisível aqui? Se você já viu, quem já foi buscado por Deus ali na cova dos leões e viu o invisível, dá uma glória a Deus. Quem já foi no meio da fornalha visitado pelo quarto homem, dá uma glória a Deus aqui nesse lugar, meu irmão. Quem aqui já passou tantas coisas na sua vida, podia estar em tantos lugares, mas hoje ele diz, graças a Deus, porque ele me encontrou no caminho de Damasco, eu vi a glória do Senhor. Eu era um perseguidor, eu era um ex alguma coisa, mas a misericórdia de Deus me alcançou. E se a misericórdia de Deus te alcançou, dá um brado nesse lugar, exalta Senhor. Não, mas você não vai. Eu vou terminar já, estou no final, estou terminando. Gente querida, olha o último, que eu acho que esse é o que eu mais gosto. Você está no controle de tudo. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Nem a sua casa é a sua casa. É triste, mas é. Se o governo virar e falar assim, vai passar o metrô aí. Perdeu. Não é? Não paga o IPTU para ver o que acontece. Às vezes a gente tem umas noções que a gente controla tudo, e a gente não controla, a gente não sabe. Mas a Bíblia diz, o Senhor reina, Salmo 93:1. Quem está reinando sentado no trono é Jesus. O que eu quero pregar para você, querido, que às vezes já um dia pensou em jogar toalha, ou você hoje está pensando em jogar toalha, é que o que a gente está fazendo aqui, querido, é porque a gente viu o eterno, a glória de Deus. O Espírito Santo habita dentro do seu coração. Isso não traz só alegria, traz responsabilidade. Isso não traz só resposta de oração imediata, mas traz também adiamentos de algumas coisas. Que a gente fala, não é agora que eu vou viver, porque eu tenho uma obra para fazer. Mas eu tenho certeza que eu vou dizer para você. Vale a pena. Mas não vale a pena porque é fácil. Vale a pena porque é eterno. Quem pode dizer amém por isso? Você foi chamado, não para buscar uma escada de autopromoção. Você foi chamado para carregar a cruz da vocação. Essa é a tua vocação. Esse é o teu chamado. Você não nasceu para competir com os palácios que você abandonou, como os palácios do faraó. Você nasceu para libertar a gente da escravidão e trazer das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Você não foi feito para impressionar o mundo. E a gente impressiona o mundo, eu sei. Mas você foi feito para servir aquele que vê o invisível. Na tentação de Jesus, de novo, o inimigo fala assim, joga daqui. Porque a Bíblia diz que ele vai dar ordem aos anjos para te guardar. Impressiona o mundo. Mostra aquilo que você veio. Faz aí. Faz um show da Marvel para nós. Você vem, pula, aí os anjos vêm com aquelas asas maravilhosas, pega no teu braço, vão te pondo no chão, e todo mundo vendo luzes, raios e fogarões, não, falei errado. Fogaréus acontecendo no céu, aquela coisa tremenda, e você lá embaixo, todo mundo, uau! E Jesus fala, não. Eu não vim para impressionar o mundo. Eu vim para servir, fazer a vontade do Pai. Não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra de Deus para nós hoje é essa. Pela fé, não desista. Pela fé, não se venda. Pela fé, não jogue a toalha. Pela fé, levanta a tua cabeça e continua fazendo o que Deus mandou você fazer, porque Ele te chamou para viver por aquilo que é eterno. Eu fico pensando que a igreja do passado foi uma igreja perseguida, foi uma igreja que deu sangue, levou o evangelho para a Europa por meio de perdas, casas foram roubadas, gente foi jogado
aos leões, mas eles viram o invisível. E sabe o que eu oro para que Deus faça nessa manhã comigo e com você? Ele deu um pouquinho. Entende? Um pouquinho do que eles viram, a gente possa ver também pela fé. Porque eu tenho certeza que quando a gente vê um pouquinho do que Deus preparou para nós, a nossa vida vai ser bem diferente. Louva a Deus pela tua vida. Louva a Deus porque você podia ter jogado a toalha. Louva a Deus que algumas vezes te deram uma escada do sucesso e diz assim, ó, você fizer isso, nós vamos te promover. E você falou, eu não posso fazer isso. Isso não é da minha natureza. E até por causa disso teve perdas. Eu louvo a Deus porque em alguns momentos da sua vida você ficou tão angustiado, tão preocupado, tão ansioso, mas mesmo assim você olhou e falou assim, sabe de uma coisa? Eu sei que eu preciso de Deus e não só das coisas que eu posso fazer. Eu oro para que Deus hoje levante gente aqui nessa igreja que possa dizer, Senhor, eu tenho uma responsabilidade. Eu posso viver com as minhas necessidades não sendo atingidas, porque eu preciso do Senhor na minha vida. Porque eu sei que é o Senhor quem preparou para mim morada celestial. E vai valer a pena. Você recebe essa palavra na sua vida hoje, querido? Se Deus está falando com você hoje, fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Eu não sei se você entendeu o que eu preguei, mas eu disse que nem só de felicidade você vai viver, você vai encontrar felicidade quando você entender a responsabilidade que você tem. Também disse para você que o que guia a sua vida é o que você mais enxerga. Qual é a realidade que você mais enxerga, é o que está guiando a sua vida. Também disse para você que às vezes as mentiras estruturais da nossa vida precisam ser vencidas, porque senão você não aguenta receber o chamado. Me lembro, como já contei para vocês, de um tio meu, que quando eu disse que ia ser pastor, ele disse, escolha o que você quiser. Médico, eu tinha sonho de ser psiquiatra quando era criança, e ele sabia. Dentista, ele era dentista. E eu pago a faculdade para você. E eu me lembro que eu falei, não, Deus está me chamando. E boa parte da minha família olhou para mim e disse assim, você é louco? Você não dá para ser pastor. Mas uma coisa eu tenho no meu coração. Um dia eu quero, quando chegar meu tempo de ir para a glória, eu quero morrer vazio. Eu quero dizer, eu evangelizei todo mundo que eu podia. Eu preguei para todo mundo que eu podia. Eu falei de Jesus para todo mundo que eu podia. Eu ensinei todo mundo que eu podia. Eu escrevi tudo que eu podia. Eu preguei todos os textos que eu podia. Eu estou vazio. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. E eu tenho certeza que vai ser um negócio incrível. Eu vou encontrar você lá. Não sei quem vai chegar primeiro, mas nós vamos se encontrar lá. E quando eu chegar lá, nós vamos dar um abraço e falar assim, valeu a pena. Feche os seus olhos um pouquinho. Quero orar por aqueles que pensaram em jogar a toalha. Se você pensou isso, levanta a tua mão, eu quero orar com você. Põe bem alto sua mão, põe bem alto sua mão. Às vezes a gente joga a toalha de forma discreta. A gente só quer parar de vir, só quer parar de servir. Eu quando joguei a toalha na minha adolescência, eu chegava atrasado no culto e saía mais cedo. Eu estava jogando a toalha. Levanta a sua mão e fala assim, Senhor, eu não posso jogar a toalha, porque eu vi o invisível. Eu vi a glória. Eu sou templo do Espírito Santo. Agora vem, Senhor, e fortalece a minha vida. Me dá força. Abre os meus olhos para enxergar que a minha realidade não seja só do natural, mas seja do sobrenatural. Em nome de Jesus. Dá um brado nesse lugar, dá um glória a Deus. Aleluia! Quem já pisou aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem já pisou aqui? Não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória
Você já teve um momento da sua vida, eu gosto dessa expressão aqui, mas eu não sei se ela é clara, de abandonar a militância. Sabe o que é militância? Sabe o que é? Aquele negócio de você querer falar de Jesus, querer pregar. Sabe aquele cara que está envolvido, ele está lutando pelas coisas, ele está falando das coisas. Já teve essa vontade de abandonar? Então você não quer servir mais, você não quer mais estar envolvido com os irmãos. Dizimar é um problema, porque você está tão focado no natural que você não enxerga o sobrenatural. Você está tão preocupado com os recursos hoje que você não consegue enxergar que um dia tudo isso vai acabar. Nessa viagem que eu fiz, nós estivemos lá em Atenas. Em Atenas tem o Areópago. Eu sempre quis conhecer aquele lugar. E lá tem o Paternon, né? O lugar onde tem aquelas fotos bonitas, né? E eles estavam falando que aquele negócio construído lá no tempo dos gregos durou até 1400 e pouco. Mas aí numa guerra, os venezianos que não eram só os italianos, eram os venezianos, que da Veneza mesmo, vieram invadir Atenas e destruíram. E no meio da batalha, um homem falou assim: vamos jogar uma bala de canhão ali naquele negócio. E aí jogou e atingiu o telhado. E quando chegou lá dentro, toda a pólvora da cidade estava guardado dentro do negócio. E aí explodiu tudo e destruiu tudo. O negócio que era lindo, maravilhoso, acabou tudo. E quando eu estava ali, o Espírito Santo falou comigo assim: o homem não entende. Um vem, mata o outro, destrói o outro, e aquilo não acaba nunca. Então os gregos que destruíram os babilônios que destruíram os povos da época, depois os romanos destruíram os gregos, os mouros destruíram os bizantinos destruíram os romanos foram destruídos pelos mouros, pelos otomanos, e o mundo não acaba, é o tempo todo assim. Aí eu fiquei angustiado, falei: Deus, que vida sem sentido, você constrói um negócio, aí o cara tira a pedra e constrói o templo dele da pedra do templo do outro. Então o templo da igreja tal era a pedra do templo do tal. Eu falei: meu Deus, que mundo é esse? Parece que não tem fim essas batalhas, um querendo matar o outro. E eu me lembrei de um versículo que Jesus falou assim: tudo passa, o mundo vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Meu irmão, você não precisa entender o que eu estou dizendo. Você pode tentar construir um império para você, mas vai passar. Onde você mora hoje, alguém vai morar. Onde era um lugar que você fazia uma coisa, não existe mais. Mas tudo pode passar, mas as palavras do Senhor jamais passarão. E Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É por essa visão que eu estou chamando você para viver. Feche os seus olhos um pouquinho. Se hoje você precisa assumir responsabilidades, precisa entender que todo mundo quer ser feliz, mas tem momentos na nossa vida que a gente tem que ser responsável, que às vezes nós temos que adiar o prazer para cumprir o propósito, que às vezes a gente tem que tomar cuidado para não ser guiado pelas mentiras estruturais do nosso tempo e enxergar as verdades que a Bíblia fala. Porque essas mentiras vão passar, mas a palavra de Deus jamais vai passar. E se hoje Deus está te chamando para você assumir um compromisso com o Senhor maior, levanta a tua mão, quero orar por esse que Deus está chamando agora. Tem gente sendo chamada por Deus aqui para assumir um compromisso maior com o Senhor. Levanta a tua mão, quero ver você. Ponha bem alto sua mão. Ponha bem alto sua mão se você está sendo chamado por Deus hoje. Você sente que Deus está te chamando para um compromisso maior. Diga assim: Senhor, eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém. É um privilégio ter você aqui no nosso canal, recebendo essa mensagem que eu tenho certeza que edificou a sua vida. Quero agora pedir a você a se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você possa receber mais conteúdos como esse e ser abençoado também. Não esquece de compartilhar com alguém e nos ajudar a espalhar a palavra de Deus para todos os cantos. Tenho certeza que muita gente também vai ser abençoada. Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Igreja Quírios.